Fala pessoal, estamos começando o primeiro episódio do podcast Na Volta a Gente Compra. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas que podcast é esse? Quem são vocês? Quem está sentado na mesa? Alguns já me conhecem, sou Helder Maldonado do canal Galãs Feios, nem todo mundo me conhece, claro, e alguns devem conhecer vocês porque eu falo às vezes na live, quem acompanha Galãs, mas nem todo mundo acompanha, então eu quero que vocês se apresentem também aqui no primeiro episódio do podcast Na Volta a Gente Compra, uma frase que todo mundo já ouviu na infância e nunca voltou pra comprar porra nenhuma. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Bem, eu sou a Ana, mãe do Tim, 9 anos, e da Mel, 7 anos, esposa do Helder Maldonado. E vamos começar, né, esse podcast Na Volta a Gente Compra. Espero que vocês gostem. E se não gostarem também, a gente vai continuar fazendo. Mas vamos torcer para que gostem. A gente é insistente. É isso aí. Olá, pessoal. Aqui é a Mary. Eu sou esposa do Thiago. Temos 2 filhos, o Miguel e a Malu. E é um prazer estar aqui com vocês e com vocês. E nós vamos, falar um pouco mais de... Eu, principalmente, como que é a vida corporativa, home office, nossos filhos, educação, enfim, tudo que abrange isso daí, como que é difícil, como que é essa loucura aí de maternar. É isso aí. Começando aqui, meu nome é Thiago, esposo da Mary, pai do Miguel e da Malu, segundo ratinho, e... Brincadeira, gente. E vamos bater um papo, trocar ideia, falar de vida... Falar de família, falar de amizade, falar de tudo que a gente tiver vontade, tudo que vocês sugerirem, tudo que vocês acharem importante também. Vamos trocar ideia, que eu acho que a melhor coisa que tem é isso. É isso mesmo, é bom que você deixou aberto aí pra galera mandar dicas de assuntos que a gente pode abordar aqui no podcast, que é um podcast que fala de família, fala de comportamento, fala de estilo de vida, fala de tudo um pouco aí, tudo que é relacionado à família, à amizade, a crianças, a gente vai falar aqui e outros temas com certeza vão acabar entrando aqui no podcast. E nesse primeiro episódio a gente vai falar de algo que tá muito quentinho aí nos últimos dias, mas não é política, viu galera? Tem a política como um gancho, mas não é política. A gente viu ali na CPI das bets a Virgínia Fonseca participando e explicando qual que é o envolvimento dela com as plataformas de apostas esportivas e jogo do Tigrinho. Ali aquela participação gerou muito burburinho, muita polêmica. A Virgínia ainda perdeu 500 mil seguidores e gerou uma discussão sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais na vida daqueles que o seguem. Porque as pessoas às vezes acreditam que só pelo fato de elas estarem ali em público e angariarem milhões de seguidores, elas não têm responsabilidade naquilo que fazem. E elas esquecem o significado da palavra que classifica aquilo que elas fazem diariamente, que é influenciar. Elas influenciam. Então, se elas divulgam um jogo, divulgam alguma marca, divulgam um produto nas redes sociais, as pessoas vão se influenciar, as pessoas vão acreditar, as pessoas vão comprar. Mas tudo é bom? Tudo vai ser benéfico para a vida dos outros? Não, a gente sabe que não. E a gente está vendo aí com a questão das apostas esportivas que isso pode ser sim prejudicial para alguns seguidores desses influenciadores. E aí a gente vai trazer esse assunto hoje para cá, tentando encaixar esse assunto dentro da vida dos nossos filhos, dentro das nossas vidas também, porque a gente também segue influenciadores digitais nas redes sociais, mas principalmente em como isso afeta, né, a convivência das crianças no mundo digital, porque já nessa idade que eles têm, 9, 7 anos, eles acabam se deparando com pessoas que são enormes no YouTube, Enaldinho, dos Rosa... Fala aí outros nomes, cara, que eu esqueço às vezes. Emily Vick, Lucas Neto, Maria Clara. Tem muito. Tem Atos, que o Tim gosta de ver. Gato jogando Galáctico. Minecraft, Gato Galáctico, enfim. É infinidade, Blake Power, cara. Depende do interesse da criança, né? Se a criança gosta mais de futebol, ela vai ver uma coisa. Se gosta mais de videogame, é outra. Se ela gosta de música, é outra coisa.
Mas é algo que afeta, né? Afeta e a gente, mesmo sem entender, porque quando a gente foi criança, não tinha isso, cara. Não. A gente ligava ali na Xuxa, acabava a Xuxa, vinha os jornais, e depois a gente assistia a sessão da tarde. Não, Meu nosso primeiro maior- amor e se deparava Nosso pela maior primeira vez problema era entender com a o que que era o morte, né? dengue, né? Não, e entender como é que era a morte de uma criança em Meu Primeiro Amor, né? É verdade. Era traumático esse É filme, por né? abelhas, não fazia sentido Por pra abelhas, minha né? cabeça. Pra aquilo. minha cabeça também não. Não fazia E sentido. depois você acabou descobrindo que você é alérgico a camarão, né? É verdade. Se eu tivesse um primeiro amor made in Brasil, eu ia morrer com um ataque de camarão, ou comendo um arroz com camarão. Alguma coisa assim. Ia ser alguma coisa. E não ia fazer sentido. O Macaulay Culkin, a brasileira, ia morrer De camarão. de camarão. De camarão, pela. Que vergonha, gente. Mas aí, vocês acompanham? Como é que é essa situação pra vocês? Vocês controlam, assim, o que as crianças vê? Porque, cara, tem uns negócios que eu já me deparei, eu olho assim, falo, mano, além de ser esteticamente horroroso o negócio, o conteúdo é muito ruim. É difícil porque por mais assim, eu acho que é muito precoce o acesso que as crianças têm a redes sociais, né? Todos, o X, Instagram principalmente, YouTube, é muito precoce. Criança no X eu ainda não vi. Hã? Criança no X. Ah, mas deve dar uma lidinha, né? Deve Uma ter lidinha uma- ele Maior dá. desses 12 anos é Sei vir. lá. Criança. Com seus 12, 13, 14 anos já olha alguma Sim. coisa, Ah, sim, já. adolescente você tem. Não tem. No Rio, cara, no Rio de Janeiro é mais popular o X. Meu, eu acho assim. É difícil você proibir, né? Você falar assim, você não vai acessar Instagram, por mais que era minha vontade. Mas aí ele vira um ET dentro do meio dele, né? Que o assunto é esse. Ah, você viu isso, você viu aquele, você viu aquele Reels, você viu aquele Short, viu que. E é muito difícil, porque a gente tá fazendo um papel que. E prometo que a gente não vai entrar em política, mas que deveria ser do Estado, que é regulamentar esse tipo de propaganda que eles sim, têm sim, acesso, sim. né? Não faz sentido uma criança ter acesso a esse tipo de anúncio, de propaganda, mas. Porque é o básico, né, Thiago? É. Bebida alcoólica, que horas pode passar na TV? Só depois das Exato, 10. Só Tem depois regra. das 10. Tem regra. Então, assim, O jogo é 18 anos, né? Sim. O jogo é mais 18. E aí, como quase tudo que a gente vê no nosso país, terceirizou para nós, pais, a responsabilidade de ser o CONAR. de ser o CONAR. É, exatamente. E aí, no papel de CONAR da minha casa, é ficar de olho. Você tem que ficar de olho, falar isso pode, isso não pode. Só que, infelizmente, às vezes, no meio do vídeo ali, de um vídeo, tá assim, um Mr. Beats lá, um vídeo de 40 minutos, uma hora, entra uma propaganda. Sabe? Você vai correr e vai tirar, não tem como você correr, tirar. Eu acho que a nossa preocupação em casa é a conversa mesmo. É. Olha, isso tá certo, isso tá errado, isso pode, isso não pode. Por que é isso, por que é aquilo? Fazer piada do tigrinho. Você faz piada do tigrinho, porque cria uma curiosidade sobre o que tá acontecendo. É difícil. Mas, inclusive, esses dias a gente passou por uma situação, né, um tempo atrás, que o Miguel, ele estava completamente desfocado nas aulas, malcriado, enfim, uma série de comportamentos que a gente estava achando muito estranho, né, e conversamos com os professores, que é uma figura muito importante também, né, que nos auxilia muito, porque eles estão ali com as crianças. Mas aí a gente levou isso para um terapeuta. Falou, olha, tá acontecendo isso, tal. Ele pegou e falou assim, olha, cortar de imediato o uso das telas. Então, assim, a gente não proíbe, inclusive a gente deixa lá 2 horas por dia, 2, 3 horas, dependendo. Mas esse caso específico a gente precisou dar uma brecada e foi, assim, uma coisa de, em 15 dias, era outra criança, Uhum. né? Então, O assim... YouTube, Sim, né? rápido, né? Pra mudança. Exatamente. Então, assim, a cabecinha deles ficam muito cheia de coisas. Então, a gente precisa acalmar, parar. E lá em casa tem uma regra. Tem regras. A gente impõe limites, né? De horários. E tem uma regra, assim, sentou na mesa. Qualquer refeição não pode ter aparelho eletrônico. Nenhum de nós 4. Nenhum. Não, Então, e é fica longe. assustador, porque realmente em 15 dias a gente vê uma melhora nele. Ou seja, porque ele recebe informação muito rápido, eles processam essa informação muito rápido e eles dão uma resposta muito rápido, pro bem e pro mal. Principalmente a internet, né? Porque na escola não é assim, mas Não. é assim, ó. Internet muito e videogame é rápido. muito rápido. Temos que ficar assim muito atento o que está acontecendo, porque tá um absurdo assim, a loucura que vem que chega para eles assim tão rápido, questão de desafios, né, que tá Sim. pegando Isso é perigo, muito isso é aí, perigo. tem muita criança
ficando com sequelas, morrendo até, né? São desafios absurdos aí que se a gente não conversar com os filhos e deixá-los a par do que realmente está acontecendo, do que é verdade, do que pode ser feito, a gente tem um problema sério. Perde Tem controle. um problema E sério. é atrativo. Precisa ser É atrativo. tratado isso, precisa conversar, precisa, Sim. né, abrir para as crianças realmente, né, o que é aquilo, o que significa aquilo, porque se deixarmos eles sozinhos, meio que, né, não, tá ali, tranquilo, né, Não dá. a gente vai pegar e, né, sofrer até as consequências depois. E, inclusive, quando aconteceu esse episódio, a gente sentou com o Miguel, eu fiz todo um trabalho com ele, falei assim, olha, você não vai acessar mais YouTube, que era o principal, por causa de vídeos rápidos, você não vai acessar mais isso por conta, imprimi, né? Imprimi, falei, porque isso causa mal pra isso, e fui explicando E a gente tudo. proibiu a Mel também. Porque a Mel tinha esse vício no vídeo rápido. Não era vídeo, assim, ela gostava muito de ver. Sim. A gente, Só que a gente vinha também muita controla. A gente coisa, tem né? aquele Family Link do Google, a gente tem controle de horário, onde esteve, não sei o quê. Mas aí quando colocava, ficava. Tem uns negócios nada a ver, assim, nada a ver. Era do YouTube Kids, mas nada a ver. Eu falei, não, eu vou bloquear, não vai ver mais. Sim. E eu acho que o nosso trabalho é esse, conscientizar eles que aquilo não é bom, Sim. né? Do mesmo jeito que o açúcar é ruim para a saúde, enfim, eles entenderem que as telas em excesso, né, é muito prejudicial. Inclusive, né, recentemente tem algumas crianças, elas estão sendo diagnosticadas, erroneamente, com diversos transtornos, por exemplo, transtorno do sono, transtorno de ansiedade, o TDAH, por conta do sistema, ou dos sintomas que são muito parecidos com isso. Então, é falta de foco, é hiperatividade, enfim, Claro, né? superagitação. Se você não dorme direito, é óbvio que no Põe dia o moleque seguinte você vai estar na cansado, tela até 2 horas você da não vai madrugada. render, você não vai ter exatamente. concentração. Isso é óbvio, né? Isso é nítido porque realmente é exatamente isso. Funciona com a gente, né? Dessa forma, quando a gente não dorme bem, no dia seguinte a gente não produz, né? Não tem o mesmo desenvolvimento. Tem uma então, troca, né? Tem uma troca. Tem criança, pais então. tem pais que deixam de ter contato com a criança, levar a criança pra rua pra fazer uma atividade. E aí tem gente que fala, mas eu não tenho tempo. Mas a atividade é cara, gente, assim, não é possível, assim. Uma meia hora você tem que levar na rua, velho, na pracinha. Ele chutar uma bola Cara, pra ele que nem quebrar o cachorro, dente né? no balanço, Testar fazer isso, qualquer não. coisa, Então, velho. dentro de Tem que casa, fazer alguma coisa aí delega, terceiriza a criação do filho pra tela. A gente foi, todos nós aqui fomos meio que criados por tela, mas não de forma integral. Né? As nossas mães também terceirizavam. Tia Xuxa. Quando eu descobri que cachorro não falava, nossa, a TV Colosso serviu de nada. Não serviu de nada. Mas você já era adolescente, viu, na TV Colosso. Não, mas quem com 14 anos não acreditava nisso? Não acreditava. Vai dizer que você achava que o Gilmar era um cachorro, de Eu fato. tinha certeza. Quando eu vi quem era o Thunderbird de verdade, eu fiquei tão chateado. Que ele dublava, né? O Thunderbird dublava um dos personagens. Ele era muito mais legal cachorro. Sim, muito mais da hora cachorro. Mais da hora cachorro. Cara, mas aí terceiriza, né? Mas ele tá tão quietinho e tal. Pô, eu sei, né? Pô, cotidiano. As pessoas vêm estressadas do trabalho, pegam aquele ônibus que demora 3 horas pra chegar em casa, cruza a cidade. Que não dá pra terceirizar a criação do filho pro tablet, pro celular, cara. Tem criança que, sem sacanagem, vai, assim, em algum lugar tem outras crianças, ela não consegue brincar. Eu já vi isso, criança que não consegue brincar, porque se não tiver um celular na mão, ela não sabe o que fazer. Verdade. E assim, a gente leva nossos filhos em alguns lugares que eles vão só pra brincar. E eles brincam porque eles sabem, eles estão conectados, porque não tem como não estar conectado, eles não são eremitas, mas eles sabem brincar, cara. A gente foi numa festa agora no sábado, nenhuma criança com celular na mão. Estavam todas ali no pula-pula, todas ali no inflável, fazendo zoeira, tirando o ar do inflável. O inflável murchava, voltava. Aí um caía em cima do outro, pisava na cabeça do outro, saía chorando. Maravilhoso. Jogando bola na garoa, maravilhoso. Eu Tava acho que... tudo do jeito que a gente imaginava pra uma festa feita numa quadra. Melhor coisa. Eu acho que nossos filhos ainda têm uma certa... um privilégio, uma sorte, que assim, eles jogam bola juntos. Sim. Segunda e quarta, a gente joga bola, leva eles brincam. E não só os meninos, a gente leva as meninas, elas vão, elas participam. Então eles ainda têm um convívio fora da tela muito legal. Eles ficam, natação, é judô, é karatê, é um monte de coisa que a gente
consegue proporcionar isso pra eles e tirar um pouco da tela. Mas teve uma amiga nossa que falou uma frase há um tempo atrás, que ela falou que pra ela a tela é rede de apoio. Eu acho que assim, a gente Sabe? não pode demonizar também a. E não, isso eu tô dizendo. Não é demonizar. Eu entendi o que ela quis Tem horas que dizer. você tem que, né, correr pra tela, porque Tem que recorrer, Eu porque entendi. a gente não precisa tem que também. recorrer, porque senão você não consegue, você não aguenta. Exato. Eu acho que... Só bloquear lá quem tá divulgando Tigrinho e Bet, beleza, né? Acabou. Mas essa fala, né? Não, eu achei, assim, é uma pessoa que é uma puta mãe, assim, uma da área pessoa... da educação, Da área da educação, tudo. Só que, cara, ela às vezes tá cansada, ela às vezes também tá de saco cheio. É o direito dela de descansar, Sim. que todo mundo tem. E aí o que acontece? Acaba se apegando a uma tela pra ela ter o respiro dela. E aí como é que você também vai falar, pô, esse pai tá errado? Sei lá, é mãe solo, tem que se virar, tem que trabalhar, Não, tem que cuidar, tem que... Aí você Não fala, dá pra meu... julgar, né? Não dá. Isso, Caso a isso. caso, né? Por isso que eu concordo com a Mary. Não é demonizar. Eu acho que assim, o YouTube tá lá. O YouTube tá na dele. Tá na dele. Foi feito pra aquilo, tá na dele. A gente tem que controlar. Eu acho que a grande questão não é simplesmente falar o YouTube não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o Instagram, qualquer um. Eles têm que falar. Eu acho que os pais têm que se conscientizar também que aquilo é um momento pro filho, que também eu não acho que tem que ser proibido, nunca mais assim, não é isso, mas tem que ser com moderação. Sim, sim. E Tudo- quando perde a linha, aí você dá um castigo. Ex- Não é um castigo, né, cara? Assim, ó, vamos dar uma cortada por um tempo pra sim. entender que aquilo ali é muito prejudicial, né? É demais. Tudo que é demais, tudo que é excesso é prejudicial. E às vezes não tá faltando isso também pra adulto, porque a gente viu aí, pegando o gancho com o Tá. assunto do início aqui do nosso podcast, que adulto também tá extremamente sem controle pra Tá. dívidas, pra apostas, Tá. para o uso do celular de forma indiscriminada Pra sociabilizar. também, pra sociabilizar. Pra sociabilizar. Tem gente que não consegue mais prender a atenção pra assistir um filme ou uma série, Pra porque conversar. ela quer um conteúdo rápido. Se o conteúdo for maior, ela vai acelerar para 2,5. Senão não consegue assistir. Não consegue assistir algo mais cadenciado. Então, a gente tenta, de certa maneira, ensinar nossos filhos que tudo precisa ter um equilíbrio. Mas tem adulto que pode até ter sido ensinado que existe um equilíbrio, mas desaprendeu, né? Com Sim. a dopamina que as redes sociais causam Sim, e tal. sim. Pô, é muito legal. Todo mundo gosta de rede social, todo mundo gosta de internet, todo mundo gosta de navegar, ver vídeo besta. É normal, cara. A gente não demoniza nada. Sim. Mas quando aquilo se torna um problema, e a gente viu na CPI que há problemas em cascata em várias áreas nas redes sociais, nas mídias digitais, bicho, é um papo de se debater mais a sério, né? E não meter o papo de, olha, é problema de cada um, isso Não aí é. não me Não, diz com respeito, certeza. Não porque é um problema pra não é. sociedade. É um É. problema pra sociedade. Já tá virando um problema de saúde pública, porque assim, Sim, o cara... e o SUS não tem nenhum recurso e médicos, né, especializados para a ludopatia, para o vício em jogo. Não Sim. tem. Não tem. Você tem pouquíssimos médicos na rede de saúde pública e na privada também. É isso que eu Pra falo, não é nem lidar- um só, pra não lidar com o poucos, são vício, poucos. porque não era algo do cotidiano do brasileiro. Não era. E Não chega a um número tão absurdo que os supermercados, por exemplo, reduziram cerca de o quê? 25% O açaí o reclamou. faturamento deles. Então, assim, o pessoal, eles estão deixando de comer para jogar. Isso Então, mesmo. assim, A gente já é tá muito a preocupante. gente já tá num problema sério, né? De financeiro, né? Do país que não é de hoje, tem uma série de questões. E aí você ainda usa o pouco que você tem pra jogar. Só que a gente é um país que não tem, a gente não tem educação pra jogo, né? Sim. Ninguém foi educado pra saber o que é um jogo, Mas acho o que é um isso é vício. meio difícil de né? forma global, não acho? Assim. Então, eu acho que países que onde você tem. Eu vou pegar um exemplo besta, vai. Você pega os Estados Unidos, você tem lá o cassino liberado, você tem Las Vegas, você tem. Mas Eu o acho. cassino tá num lugar físico. Isso, Você exatamente. precisa ir até lá. Além de estar no lugar físico, você tem que ir até lá e gera um custo, e é quase um turismo aquilo. Sim. Eu acho que quando você tem um país onde o jogo tem essa liberação muito antiga, você tem um contato maior com o jogo, você sabe do problema que é aquilo. Então é um país que já está acostumado que aquilo é um problema. Tô dando exemplo dos Estados Unidos, mas qualquer outro país que tenha. Aqui você nunca teve nenhum tipo de jogo legalizado nesse sentido, jogo de azar, né? Sim. Então até a informação chegar já foi um problema, porque você nunca teve o jogo de azar legalizado. Quando chega o jogo, vira uma febre. Todo mundo quer brincar, todo mundo quer participar, todo mundo quer...
Até você entender o problema que é aquilo, muita gente já perdeu O problema dinheiro, é que já aqui perdeu... você não pode nem processar, porque a empresa ela fica aqui, mas é dos Estados Unidos, né? Às vezes é em paraíso fiscal. Em paraíso fiscal. Você não fica lá acha, né? na- Jack? É verdade, é É mais verdade. difícil de judicializar mesmo. É verdade, é verdade. Então, assim. Também vai judicializar o quê também, né, cara? O negócio foi regulamentado, a pessoa tá jogando. Não, E eles também estão acho com que- o regulamento embaixo do braço. Eu acho que o problema maior não é se tá regular ou não. Óbvio que tem que estar regular, Sim. não é essa a discussão. Mas a grande questão é como você vai educar, é o que você falou, os adultos. Porque você deu um brinquedo novo, muito perigoso para um Então. adulto, que ele tem o dinheiro. Você É diferente de uma é- criança que você fala, daqui não vai mais. É como você dar mobilete nos moleques aí. Fala, ó, vai pra rua, vai na Aricanduva ali andar. Vai ali na Aricanduva, não tem exatamente. problema, se vira aí. Se vira, Exatamente. entendeu? É meio que isso, cara. O adulto tá com uma mobilete na Aricanduva com 9 anos, mano. Sem Exatamente. conseguir colocar o pé no chão, assim. Exatamente. E o prêmio dele é a coisa que as pessoas mais gostam, dinheiro. Se você ganhar, você vai ganhar dinheiro. Não, mas também existe uma forma problemática de divulgar um negócio. Porque Sim. parece que você tá fazendo investimento. Ó, você pode ter uma renda extra a partir disso, né? Que é também a fábula que é vendida em rede social. Você tem desde a criança assistindo ali um influenciador que tá vendendo um mundo que é inalcançável pra ela, um mundo de consumo que é inalcançável pra ela. Porque a gente fala da aposta, da bet, não do bet, né? Da bet, do jogo do tigrinho. Mas é a criança também que tá condicionada ao consumo de coisas que às vezes ela não tem Sim. capacidade de pagar, porque todos esses influenciadores, mesmo que a propaganda para crianças seja proibida dentro do YouTube, elas de alguma maneira estão vendendo um estilo de vida também. sim. Os influenciadores e influenciadoras estão vendendo um estilo de vida. Você entra lá no influenciador X, o cara tá gravando o vídeo na mansão dele. Como gastar 1 milhão em um dia. E com um Thunder Truck, lá como é que é o nome do carro da Cybertruck. Tesla? Cybertruck da Tesla na garagem, assim, isso mexe, velho, com a cabeça do moleque muito mais do que jogador de futebol mexia com a nossa. Sim. É tipo, pô, quero crescer ser jogador de futebol. Era um sonho que dependia muito da sorte. Tinha um problema no meio do caminho, né? Sim. Você tinha que saber jogar bola. Nossa. É, O nosso um próprio detalhe. corpo. É, isso. Nosso próprio corpo que nasceu com a programação pra ficar sentado batendo tecla de notebook e não pra jogar bola, né? Exatamente. Agora não é só gravar um vídeo na cabeça das crianças, né? Sim, É só gravar um vídeo, é muito, vou ver no mais, YouTube, muito vou mais ver... acessível, cara. O sonho de ser rockstar, ele tá muito mais acessível. É. Antes você precisava aprender a tocar guitarra, você que gostava de pagode, você tinha que saber tocar o cavaquinho e cantar. Ah, só deixando claro, quando ele fala você gostava de pagode, não sou eu, tá? É um Não, exemplo, Se tá? você gostava Nada de contra pagode, também, mas só pra se esclarecer você alguns gostava de pontos. Tem pagode, amigos que gostam. Tem amigos que gostam. se você fosse rapper, você também tinha que saber escrever letra, tinha que ter o flow. Se você quisesse ser jogador de futebol, tinha que saber jogar. Quisesse jogador de vôlei, tinha que ter altura, tinha questão física também. Queria ser piloto de Fórmula 1, não dava, tinha que nascer de Caramba, novo na Helder, família rica. Quanta chance que pularam a gente, hein? Era tudo difícil, Caraca, cara. velho. Era tudo mais difícil. Caraca, você falou um monte Era de coisa, tudo até o difícil. pagode eu fiquei mudei de ideia. Cara, eu cheguei mais perto que Nossa, eu cheguei foi cara. no rock, cara. Não, E mesmo não. assim, longe, viu? Gente do céu, olha, Jesus falou assim, deixa eu pular. Esse aqui. E eu tava Então. naqueles outros todos. O sonho de ser rockstar era esse. Gente. Não, e tinha um outro sonho, que era ser VJ da MTV. Esse eu cheguei perto. Esse quase eu sou. Eu sou, mais ou menos, um VJ da MTV. Esse eu consegui, cara. Esse eu Oh, consegui. É. Esse eu consegui. Agora não, cara. Você pegou uma... Você é amigo do Marcos Mion? Não. Trabalhei na Record com ele, mas não. Tá. Agora você pega uma câmera, velho, e grava. Então, aí os sonhos hoje, eles estão mais próximos, né? Basta ligar o celular ali, gravar, criar o seu conteúdo e tentar ser famoso. Mas como é que a gente fala também com as crianças que, olha, não é bem assim, você tem que estudar, nem todo mundo vai ficar famoso da noite pro dia, YouTube não é algo que você pode confiar que vai estourar, porque é difícil, né? Eu sei, porque eu já tive nessa posição de achar que ia bombar, mas já adulto, já com consciência, e demorou pro negócio andar, entendeu? Porque demora mesmo, Sim. é um lugar que você tem muita competição, muita concorrência e muita gente fazendo algo parecido. Então, o teu canal talvez não seja visto por ninguém além dos seus amigos, muitas vezes. E aí as crianças acreditam também, né, que elas podem ser blogueirinhas. A minha filha fala, não, eu quero ser blogueirinha. Ela vê as meninas falando que são blogueirinhas, elas também querem. Dentro de casa, tem esse papo também, assim, de falar
pro filho que, olha, conteúdo você pode fazer, mas não é algo que você vai trocar pelo estudo, porque às vezes tem criança que acredita, né? Ah, se eu ficar Sim. famoso aqui e ser blogueirinho, eu não preciso mais estudar. Eu vou ganhar dinheiro suficiente, né, pra vida e não preciso mais estudar. E aí é um problema, né? Um grande problema. Lá em casa, sim. A gente teve uma época que o Miguel queria muito virar youtuber. Aham. Porque ele via enfim, o Enaldinho, É. as referências que ele tinha na internet. E ficou, mãe, faz um canal, mãe, faz um canal. Então, assim, tem mães que ok, super expor as crianças. Lá em casa, não. A gente deu uma freada, né? E falou, olha, agora não é idade, eu não consigo nem criar um canal pra você. Enfim, a gente articulou, mas ele ainda não desistiu. E isso tem vínculo também com a Virgínia, que a gente falou no início, porque ela tem uma super exposição das duas filhas, vira um produto, né? Dentro da carreira dela, ela vende a imagem das filhas, tem produto licenciado relacionado à filha. Aí eu não sei como que ela lida com isso dentro de casa, mas é também um assunto a se debater, porque afinal de contas a criança ela não tem noção do quanto ela está sendo exposta e do quanto aquilo pode afetar também a imagem Não teve nem dela, escolha, né? o desenvolvimento dela, não teve escolha muitas vezes, né? E a gente tenta controlar para que eles entendam que essa escolha é nossa e que além de tudo isso pode ser prejudicial, não é só benéfico, porque dentro da tela você vê, tudo é legal, né, cara? Tudo é benéfico. Tem o caso da Quer ser jogador de futebol, cara, a maioria vai ficar rodando no interior aí ganhando R$1.000 por Sim. mês. Tem o caso da VTube também, né? Acho que ela que teve Sim, das filhas, né? das filhas, né? Que tem produto também, tem canal no Instagram, parece que teve uma arrecadação absurda, muito seguidor também, o filho da filha dela. Eu acho que essas pessoas que já são do meio, né? Eu até entendo um pouco, porque eles não veem outra alternativa, porque eles vivem disso, né? É o cotidiano deles, Então, né? é natural, é muito semelhante ao cara que é filho de um médico querer ser médico, sabe? Eu vejo com um pouco de naturalidade quem convive com esses influencers querer seguir. Em casa, eu acho que a coisa tem que ser diferente, né? Eles não têm essa estrutura financeira, técnica. E se tudo der errado, ele vai fazer o quê? Não tem maturidade. Não tem ainda pra entender. maturidade. Principalmente tem os haters, então assim, não tem, eu ainda acho que não é o tempo ainda, sabe? Não é. É justamente por isso que, né, de acordo com os estudos, né, falam que dependendo da idade, a criança tem que ficar 2 horas de tela. Então, assim, No máximo. no máximo 2 estourando, horas de né? tela. Até menos se bobear. Então, por isso que tem que tomar esse cuidado, né? Ô, Ana, mas por Imagina. exemplo, Mas assim, o isso é Tinha tempo de Mel. tela e tempo de gravar, você produzir o conteúdo. Então. Tem isso, né, que a criança quer fazer também. O Tinha Mel, que vê lá o pai trabalhando com isso todo dia. Eles nunca chegaram pra você e falaram assim, mãe, eu vou querer fazer isso, eu vou querer. A Mel é Mel, louca. Mas, então, a aí, Mel, como é que você falou? ela grava, Mas, ela então, pega... aí, como ela é que você pega fala não? Ela pega e fica lá fazendo os videozinhos dela na tela, mas acabou o tempo, acabou o tempo. Mas eu acho que ela Assim, diferencia. sabe? Eu acho que ela sabe diferenciar. Ela sabe diferenciar o que é blogueirinha, porque pra ela eu não sou blogueirinho, eu sou o pai jornalista que faz vídeo. Entendeu? Sim. Ela consegue diferenciar. Por quê? Porque eu não sou legal pra ela, cara. Eu não fico dela, né? Não é o interesse dela. dançando, eu não vou É. mostrar joguinho, eu não saio na rua em cima do Cybertruck. Eu sou chato, cara. Eu tô falando lá, não, porque hoje o senador Fabiano Contarato, tipo, para, pai, mó chato esse assunto aí. Não tem graça, cara, não tem graça nenhuma o que eu Ela faço. tem Não outra é- visão, né? Do youtuber, né? Do influencer. Tem outra visão. Não tem. Pra ela não tem interesse, assim, né? O assunto que eu abordo, pra ela, é totalmente desinteressante, até pela idade. Sim. Já na escola, assim, na idade do Miguel e do Tim, eles estão aprendendo a diferença do que é o legislativo, o Sim. executivo, o judiciário. Já tem, assim, um certo... Pergunta, às vezes, pelo menos. Agora, no caso dela, não. Então, pra ela, não é a mesma coisa. Ó, o Mas papai o- tem canal de YouTube, mas o papai não é blogueirinho. O Tim já falou alguma vez, assim? Não, o Tim Teve uma fala época, que né, quer com ser... o Miguel. É. Eles Hã? queriam criar de um... jogo. É verdade, verdade. tinha esquecido. Mas que passou, né? Rápido, passou rápido. Eu queria um canal de jogo, de game. Isso, queria mas o fazer. Tim fala que quer ser jogador.
ainda tá na fase de que ele quer ser jogador. Agora ele Goleiro. mudou de posição, quer ir pro gol. E ele sabe que ele é filho de um homem de 1,60 m. Ele falou que quer ser goleiro de futsal. Falei, de futsal, vai nessa, cara. Vai nessa que vai dar boa. Agora, de campo, não é muito recomendável, né? Assim, a genética, por melhor que a natação faça na sua vida, e geração em geração os filhos crescem, ficam maiores que os pais, mas, né, assim, um goleiro precisa ter uns 2 metros, 1,95 m, não vai chegar, não vai dar, mas no futsal vai embora, vai nessa que vai dar certo. A travezinha de futsal é de boas. O importante é a gente incentivar, né? Sim. Eu vejo, assim, vários grupos, principalmente das mães no colégio, às vezes manda, segue meu filho. Então, assim, a gente dá um apoio, né? Mesmo Tem sabendo isso no colégio? Segue o meu filho? Do escritório, inclusive, ou no Tem. WhatsApp Eu nunca tinha visto. do trabalho. Então, assim, segue meu sobrinho. Então, assim, eu acho legal esse incentivo para as crianças, né? Porque... Mas também pode ser uma frustração, né? Mas é importante eles lidarem com isso, né? Também. Isso é bom mas autoestima. é uma linha tênue, né? Tem. Assim, eu concordo que é legal, acho que o pai tem que incentivar, o pai tem que estar junto, participar, né? Eu acho que não é nosso papel, às vezes, chegar e falar assim, não vai fazer porque vai dar errado. A gente não pode falar que vai dar errado, né? Sim. A gente pode falar assim, toma cuidado, faça por outro caminho, faça assim, faça... Agora, vai dar errado, eu acho que é perigoso. E eu acho que é o incentivar com o pé no chão. Ó, filho, tô aqui te ajudando, vamos tentar, olha, a maioria não dá certo, não é todo mundo, não tô dizendo que com você, mas eu acho que o incentivo também tem que vir com trazer ele para uma realidade de que, olha, você tá indo para um caminho que não é todo mundo que consegue. Você acompanha um monte de canal, mas esses são a minoria de tantos outros milhões que estão tentando ou que já tentaram, que já desistiram. É uma conversa complicada. Eu acho que é uma conversa complicada. Mas é uma conversa igual nós já tivemos com o Miguel em relação ao futebol. Ele quer ser jogador de futebol. Mas também, eu levei ele pra ver eu jogar. Ele viu que não vai ter, não tem. O time vê também toda semana. Eu levo o Miguel de sábado, ele olha e fala, putz, a esperança dele qual é? É a genética pular. Pode ser, cara. Pode ser. Eu falo, tomara que ele puxe teu irmão, porque verdade. teu pai, porque se puxar minha família... Tem a genética. É boa. Pra futebol, né? pra futebol, a família dela é boa. A genética de futebol, a família dela é boa. É boa. O time vai contar com a da minha família mesmo, porque meu tio quase foi goleiro no Vasco. Olha! Mas meu tio é caixa. Ele achou melhor não jogar bola do que jogar no Vasco. Ele achou melhor não ser atleta do que jogar no Vasco. Eu acho que eu vou ser alcoólatra. Vou ser mais feliz que jogar no Vasco. Foi escolha dele, cara. E até hoje ele tá muito feliz sendo alcoólatra não tendo jogado no Vasco. Tristeza. Vamos arranjar uma briga com o Casemiro agora. Também a gente não precisa ficar frustrando as crianças agora. Não. A vida já vai tratar de fazer isso com eles lá na frente. Hoje vamos apoiar. Não, filho, fala, quero fazer um canal, vou fazer um canal. Ó, vamos fazer, faz um vídeo, faz isso, faz aquilo. Bom, eu acho que tem que ter cuidado, se divirta, né, com isso. Se divirta com isso. Não se preocupe se isso aqui vai dar dinheiro, se não vai. Eu falo isso para o Tim. Eu falo, filho, você está indo jogar para se divertir. Você está indo para natação para aprender. Mas assim, vai se divertir. A partir do momento que você não tá se divertindo mais lá, acabou. Sabe, o jogo ali, o futebol é para se divertir, é para ser legal, para ser gostoso. Porque senão, que graça não vale que a pena tem, aí, né? E eu acho que você é uma criança, ainda tem que aprender, tem que se divertir, tem que curtir. E aí, porque lá na frente você vai... Lá na frente vai ser muito mais sério as coisas, então... E aí, como é que você lida assim? Concordo, eu falo... Quando o Miguel começou no futebol, eu falei que a minha preocupação era muito maior dele ir lá para se socializar, para fazer amigos do que outra coisa. Não é o aprender, não é... Só que lá eles aprendem muito sobre competitividade, né? E aí eu falo, Miguel, porque eu penso igual você. Vai lá para se divertir, vai lá para socializar. E aí ele volta, às vezes frustrado, triste, porque perdeu um campeonato, porque perdeu um gol, porque o time cobrou. Porque eles estão começando a aprender competitividade. Sim. Que é uma coisa que ele vai aprender agora e vai isso para o resto da vida dele. Porque da mesma forma que a gente fala vai se divertir, tem outro pai que fala pro filho, vai lá e ganha. Você tá indo lá pra ganhar. Você não tá indo lá pra apanhar, no sentido do futebol, obviamente. Você não tá indo lá pra perder. E aí? Como que a gente lida com essa situação dele chegar em casa e falar, pô, pai,
mas eu tô perdendo, eu tô isso, o outro menino não toca a bola, ele me cobrou, ele falou que eu sou ruim, ele vai aprender lá dentro que não é só divertido, é o bullying, é a cobrança, é a competitividade. É cruel. A gente tá falando de crianças de 9 anos, né? Eu falo, ó, você não tem que ser melhor que ninguém. Você tem que ser melhor que a sua versão de agora. Só isso. Sabe? Você precisa ser melhor do que você é hoje. Acabou. Legal isso. E as outras pessoas não interessa pra você. Sabe? Não interessa. Você tem que ser melhor que a sua versão de agora. Só isso. Sabe? Eu não crio expectativas gigantes em cima dele. Não faço ele, sabe, se comparar com as outras crianças. Porque cada um é cada um tem o seu tempo. E a gente vai aprendendo isso, Sim. né? Conforme o tempo vai passando, né? Antes a gente até comparava bastante questão de irmãos. Não, porque nessa época a Mel, o Tim já fazia isso. Pô, e a Mel não faz ainda, tal. Gente, cada um é cada um. Cada um tem uma dinâmica diferente. Conversando. Mas cada um tem o seu tempo, sabe? Não dá pra ficar comparando o tempo todo, porque são seres únicos, né? São seres únicos. E não tem nada a ver, né? Nem se fossem gêmeos, Não tem seriam nada iguais. a ver, cara. Que loucura. E essas são as oportunidades da gente trazer mensagens assim e de ensinar eles, Sim. né? Que é algo muito maior, né? Que é exatamente isso. A gente está preparando, né? Todas essas mensagens que a gente imputa neles, que a gente, enfim, transmite para eles, é para que eles sejam seres humanos, enfim, que socializem, que ajudem uns aos outros. Acho que é mais ou menos nessa linha mesmo. Porque é importante preparar, principalmente nessa idade aí, que tá num caminho de reta final de infância, daqui a pouco tá na adolescência, porque na adolescência aí vem uma outra fase de lidar com o ambiente digital que a gente controla muito menos. É onde eles começam a aparecer em fóruns, Discord, Chan, tem muito adolescente que vai para esse lado, né? Não é incomum, não, é bastante adolescente que vai para esse lado e a gente tem visto aí notícias bizarras, aterradoras, tristíssimas de adolescentes que se envolvem, criam esses desafios que a gente já tinha citado aqui, mas não só, né? Viram um celeiro de espalhar preconceito, crimes, até organizar crimes, encorajar as pessoas a cometerem crimes no meio da rua. Teve aí recentemente, durante a Páscoa, um desafio de queimar um morador de rua no Rio de Janeiro. Filmado ao vivo. Filmado ao vivo, ia ser transmitido no mesmo canal que já tinham transmitido ao vivo a tortura de animais. Então, isso tudo sendo cometido por jovens de 14, 13, 15, 16 anos. E é muito mais incontrolável, porque muitas vezes, dependendo da casa, do ambiente, o jovem tá lá com o seu notebook, seu computador dentro do quarto, o pai não tem acesso, ninguém sabe onde ele está, o que ele está fazendo, às vezes no meio da madrugada, e está ali se envolvendo, cara, com a pior escória da internet, mano. Fica mais difícil. A gente tá reclamando de uma situação agora, ou assim, preocupado com uma situação de agora, que ainda é a fase mais tranquila, mais leve. Controlável Você até. controla, é muito mais sossegado. Questão de consumo, claro, tem tudo isso. Mas depois, porra, dependendo, né, do círculo ou do adolescente, ele vai se envolver com crime barra pesada mesmo, né? Eu vi até a juíza, né, a juíza Cavalieri, falando que antigamente, né, no juizado, chegava lá, só o quê? Só criança que cometia roubo e furto. Chegava criança, cometia roubo e furto, tinha que lidar com isso, tinha que lidar com isso, tinha que lidar com isso. Agora tá começando a chegar criança de classe média alta, que comete estupro, que comete assassinato, crime de ódio, que tá envolvido com nazismo, que tá envolvido... Cara, assim, os negócios que estão acontecendo hoje e que estão virando caso de justiça, que ela nunca tinha visto antes na carreira dela. Então tem essa segunda fase, que eles ainda vão estar embaixo dos nossos tetos, e a gente vai ter que dar uma controlada e tem que dar também a fiscalizada sobre o que eles estão fazendo na internet. Agora, eu entendo uma criança um adolescente fazer uma cagada num desafio, no sentido de, sei lá, vamos furar o pneu do carro, vamos pegar a bola e chocar, eu entendo, eu juro que eu entendo alguns desafios
bobos, sabe? Vamos jogar Não, mas é água, bobagem que existia no analógico Isso, também, entendeu? exatamente. Vamos Agora- apertar a campanha e sair Ih, correndo, pega um giz de cera e picha o muro do vizinho. Vou tá quebrar uma ligado? janela. Tá errado, tá errado. Tá errado, Eu é. entendo, eu entendo. Mas existia no analógico. Tem tudo- eu entendo. Existia no analógico, tá ligado? Existiu isso, é o desafio. Vamos jogar um morteiro na Eu caixa de duvido. correio do vizinho. Existia no cara, analógico. sei lá, Fiz tá também. errado. Tá errado. Tá errado, mas tá Mas, normal. vamos lá. Agora, quando o desafio é botar fogo em alguém, Sim. Você passou muito do limite. isso. E aí, E um adolescente tem um entendimento de que isso é errado. exatamente. Passou, A minha você preocupação passou. é o que esse adolescente não viveu dentro de casa. Eu penso nisso. O que ele não viveu, o que ele não viu dentro de casa pra ele achar que isso é um desafio, é algo plausível de ser um desafio. Sim. Sabe? É falência da sociedade. Isso, sem dúvida nenhuma, é falência da sociedade. E não vou julgar, assim... É difícil você julgar o pai e a mãe, óbvio, você não, né? Mas eu penso, o que ele não viu? O que será que aconteceu pra chegar num nível de o desafio ser matar alguém, ser torturar alguém? Eu acho que existe uma questão que é ser aceito socialmente entre os amiguinhos. Ah, tem muito disso. Tem. Sabe? Tem. Não ser Excluído. excluído. Sabe? Essas são questões que pesam muito para um adolescente, Exatamente sabe? isso. Mas olha o círculo de amizade que ele quer ser aceito. Isso que é o embaçado, Mas né, às velho? vezes ele é tão solitário aqui no mundo real, É. tá? Que a internet, o celular ali, ó, tá ali na palma da mão dele. Sim. A internet é Uma sem válvula de limites. escape, né? Entendeu? Então, assim, eles vão se conectando e chega uma hora que eles caem, por exemplo, num Discord, entendeu? E ali eles têm atenção. É. Onde eles não têm amigo aqui fora, aqui no mundo real, eles não têm atenção dos pais. Então é muito fácil mesmo atrair, porque às vezes o seu filho tá ali, ó, sentado no sofá, mas ele tá indo a lugares que a gente jamais acessaria, entendeu? E ele Sim. tá indo longe. Tá indo Não, longe. ele tem o mundo virtual dele. Então a gente tem que estar atento ali ao celular, a gente tem que sentar ali do ladinho dele. Vamos lá, vamos assistir um filme, vamos assistir. Deixa eu ver o que você está vendo. Tem que participar. Concordo. Por isso que tem que existir uma confiança mútua entre a gente, né, e o filho e a criança, porque se perder essa conexão com a criança, fica muito mais difícil lá na frente você alcançar, né, esse ponto. Saber o que está acontecendo com ele, porque ele não vai se abrir, ele não vai querer conversar com você, se agora você não plantar isso. Por isso que precisa existir essa conexão, precisa existir muita conversa, precisa atenção, né? Eles precisam de atenção, é isso. Mas falam que a adolescência, ainda bem que a gente não chegou nessa fase. Mas não A vai gente era demorar. menor. Tem mais uns 3 anos. 3, 4 Não, anos. 3, no 4 máximo. anos no máximo. Isso não for mais precoce ainda. É. E a Mel, acho que ela... É porque menina é assim, né? Mas até o Miguel, às vezes, ele pega o tablet dele, mãe, vou pro meu quarto. Não vai não, senta aqui, ó. Fica não aqui com a vai, não. gente. Não vai. Não vai. Foi essa semana, a Mary a gente tava os dois trabalhando ali, ela, cadê o Miguel? Eu falei, tá no quarto, fazendo o quê? Aí foi isso, né? Foi com o tablet, né? Uhum. Ele foi com o tablet. Ela falou, vai lá. Eu falei, agora? Primeiro que eu sou curioso mesmo, né? Eu adoro Sim, uma fofoca, lógico. às vezes eu, né? Aí eu fui lá e realmente, ele tava jogando FIFA, né? Eu entrei, bati na porta, né? Também bati na porta. "Oi, posso entrar, papai?" Porque ele, além de... Olha, como vida de pai não é fácil, né? Você ainda tem que tomar o cuidado de não acabar com a liberdade dele, do dar licença, porque o quarto dele é o mundinho dele, tudo. Na hora... Um segundo de um quarto até o outro, eu fui pensando nisso, né? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou abrir a porta? Como é que eu vou... Eu não posso chegar? Não posso, né? Não é Portos Desesperados, né? É o Sérgio Malandro. Não é o Sérgio né? Malandro. Abrir, falei, Mimi, dá licença. Pô, o que você tá fazendo aí? Pô, vamos conversar ali, vamos. Não, pai, tô aqui jogando FIFA, tô ganhando, ganhei um bônus, ganhei não sei o que lá. Aí eu, pô, posso acender a luz? Pô, pode, acende a luz, não sei o que lá. Por que você não leu o livro que a professora mandou, pô? Vamos ler. Ele, verdade, pai, vou ler o livro. Falei, nossa, passei dessa fase. Me senti no Mario Bros, sabe? Passei dessa fase. Fase 1, check. Foi lá, mas a gente teve esse cuidado, esse medo, que por um minuto eu falei, cara, ele tá dentro do quarto com o tablet. Sim. E deu um desespero. Eu sou frio. Eu falei, gente, ele tá no quarto com o tablet. Eu juro, eu fui torcendo pra estar no X-Vídeos. Sabe por quê? Porque a gente tinha conversado sobre esses desafios, sobre esses horrores. Eu falei, ele tá no X-Vídeos, ele tá no X-Vídeos, ele tá no X-Vídeos.
eu vi que eles estavam jogando FIFA. Eu falei, oba. Mas não tá no Discord. É. Não tá no Exatamente. 55 chan. E o cuidado de entrar, de perguntar, pra ele ver que não, né? Tá uma E, desconfiança, cara, né? E outra coisa, a gente cerca muito ele. Por exemplo, eu trabalho home office e a minha mesa, ela é assim, ó, na frente do sofá, assim, ó. Eu estou vendo tudo que ele tá vendo no tablet e na televisão também, porque está. Então, eu controlo ele no meu, né, de acordo com o que eu posso também, controlo 100%. Olho o celular dele também, sim. Invasão de privacidade. Não, nesse momento eu não quero saber. Eu olho sim o que tá acontecendo, o que tá rolando ali no grupinho dos amigos, entendeu? Às vezes é uma fala mal colocada dele ou dos amigos e eu tento trazer. Aconteceu alguma coisa assim? Então, assim, a gente tem sim que às vezes, de repente, eles são crianças, ultrapassar um pouquinho essa privacidade. Eles são crianças. Eu acho que privacidade é uma conversa que vai ter daqui a pouco. É para o bem dele. E é um Pensar que mundo novo pra nós também, né, cara? Assim, tipo, a gente nunca foi pai antes e a nossa infância foi totalmente diferente. Sim. O máximo que a gente tinha era videogame, né? Internet, a gente era adolescente quando chegou a internet em casa, assim, de escada ainda. Ficava esperando meia-noite pra entrar, é muito diferente a relação de infância pra nós e pra eles. É completamente distante, velho. Não faz muito tempo, mas é muito distante. E volta no assunto que você levantou dessa superexposição de influencers e os filhos e a família dos influencers, né? Ele vê isso. Ele vê acontecendo. Sim. E aí uma hora ele vai perguntar, mas por que eu não posso? Minha vontade é falar. A Mel já perguntou, óbvio, papai, você pode postar uma foto minha mas eu no não Instagram? posso. Né? A Mel já perguntou, papai, você pode postar uma foto minha no Instagram com você? Porque ela queria ver quantos curtidas ia ter. Ela queria ver, exatamente, pra chegar na escola e falar, olha, meu papai postou uma foto minha com ele lá no Instagram, a gente teve 10 mil curtidas. É isso, entendeu? Também. Vive, assim, o sonho compartilhado. Sim. Por meio do meu Instagram, ela ter a glória de ser a blogueirinha que ela queria ser, entendeu? Sim. Tem isso também, tem os sonhos, né, cara? Mas é isso, assim, a questão da intimidade, eu acho que ainda a gente não tem tanta preocupação, é mais isso que você falou. Uma frase mal colocada, uma briguinha que às vezes dá ali no grupinho das crianças. Mas eu não vejo tanto isso, não sei, assim. Em casa, pelo menos, eu não vejo tanta... Não vejo treta, essas coisas. Molecada mais de boas até no grupo, viu? Sim. É bem sossegada. Essa é uma turminha boa. É uma turma boa, né, cara? Demos sorte. Demos sorte. Até no futebol, né, cara? Os moleques são sossegados, gente boa, assim. os pais gente boa. Mas então... Eles são tranquilos, né? Mas aí, volta naquilo no questionamento que eu falei. Do que me assusta esses desafios de hoje. O que esses filhos não viam dentro de casa? Tem isso. A gente convive com o que a gente atrai o que a gente é. Então a gente sempre conversou isso. Nós temos uma turma de futebol legal, eles têm uma turma legal, mas nós procuramos isso também. Sim. A gente... É privilégio, né? Digamos assim. Isso. E aí quando você vê um garoto, um adolescente, com seus 14, 15 anos, sei lá, que comete uma atrocidade dessa, eu fico muito preocupado com o que esse menino não viveu. Como é que foi a criação dele? Como é que não foi? O que ele não via? O caso do jogador Daniel. Sim. Aquele mundo que era aquela família, por exemplo. Pelo que fala na mídia, obviamente, né? Do que aconteceu tudo. Juninho Riqueza, a Alana Brits. Isso, você vê os tipos de foto que postavam, o que eles viviam, aquele mundo deles. Eu não vou entrar no mérito do porquê aconteceu, porquê chegaram nisso, mas era um mundo ali complicadíssimo. Uma família com uma convivência bem, né, questionável. E aí... mas é moralismo, cada um faz o que quiser. Claro, cada um faz o que quiser, mas... A gente pode também questionar, né? Eles podem fazer o que quiser, a gente pode questionar o que eles fizeram. Esse termo novo, Nepo Baby. Sabe? Esses filhos de famosos. É uma exposição muito... Por mais que um outro você vê que é um pouco mais na dele, mas é uma exposição muito esse grande, papo de Nepo Baby tem a ver também com o que a gente tá falando. Porque pensa no seguinte, o cara é filho de uma grande estrela de MPB, e aí eu vi esses dias, estreia como cantor aos 16 anos. Você vê a matéria contando como foi. Aí na matéria conta que foi a socialite X, a influenciadora Y, a produtora da TV Globo, não sei mais quem que mora ali em Laranjeiras, no Jardim Botânico, não sei na onde. Fala, cara, o mundo é desigual pra caralho. Porque aí às vezes teu filho, a tua filha lá, super talentoso na música, não vai conseguir chegar.
onde essa menina já chegou com 16 anos. Né? O Nepo Baby também cria essas Apresentador de TV. Isso. Não, e cria essas sensações, tipo, aquela menina ali, a criança vê, não sabe filho de quem que é. Pô, ela tá com 16 anos já gravando? Como assim, né? Já tem música, já tem disco. Será que eu posso? Não, porque você não é filho de ninguém. Você vai ter que ralar pra caralho. Você vai ter que ter 4, 5 vezes mais talento que ela. Pra aí sim alguém dar uma chance pra você. E nada garante que tua carreira vai decolar, porque não vai ter dinheiro pra divulgar a tua carreira. Tem isso também. Não vai ter patrocínio. Não que tem te patrocínio. sustente. Não é só patrocínio. É você chegar ali no Canecão, nem tem mais Canecão, né? Coisa de velho. Você chega ali no Canecão, tá? E fala com o dono do Canecão, que inclusive era avô do Felipe Dilon. Chega lá e fala com o dono do Canecão. Fala, ô dono do Canecão, coloca minha sobrinha aí, minha filha, pra tocar numa segunda-feira, já que não tem show. Vocês estão fechados. A gente chama os globais, chama o pessoal da rádio não sei o quê, e a gente lota, não precisa nem cobrar ingresso. Eu pago a casa, eu pago o aluguel, se tiver que pagar. Claro. Aí sai lá na coluna social, não sei o quê. Mano, imagina o que isso não afeta a cabeça do jovem que tá ali tentando também viver da arte dele, que é meio parecido com ser influencer também, de certa maneira. Sim. E não vai chegar, velho. Porque não tem espaço pra todo mundo, ele não tem dinheiro, e ele não tem toda essa influência. Ele não tem o capital social, que é o mais importante. O capital social, essa pessoa não tem. Isso atrapalha e dificulta também na vida escolar. Na infância, por exemplo, quem não teve a oportunidade de ir para uma escola boa, uma escola particular, aí você não consegue fazer aquele comum da vida, né? Na infância, que ajuda, aquele inglês que te favorece, Sim, tem não tudo consegue, isso. né? Chega na faculdade, você tem que trabalhar, tem que voltar, estudar, chega meia-noite, tem que fazer a janta para poder levar ao almoço pro dia seguinte. Como é que vai ser cantor, né, velho? Como é que vai ser influência? Você tem A vida real não aquele deixa. que chega em Cara. casa, os pais já fizeram a comidinha, tá? É só estuda. Então, assim, sabe? Favorecimento não é só na questão Tem tudo de social, né? Mas Questão de Quantas pessoas estão internet, influencers social. exatamente por conta Mas- dessas vantagens? O Brasil é É. desigual demais. Isso Até nisso. desde Infelizmente, sempre, né? Não tem jeito. infelizmente. Agora, vou fazer então o advogado do diabo. Ah. Em contrapartida, então. Você deu um exemplo do Canecão. É coisa da nossa época. É, lógico. Video show anunciava. minha Em Show do contrapartida. Elimar Santos no Canecão. As redes sociais não vieram, então, pra facilitar um pouco, porque o cara pra postar é de graça, tá? Ele pode ir lá fazer um vídeo e ficar postando. Ele cantando, ele fazendo... A rede social, então, não seria um aliado pro cara tentar alguma coisa? É um aliado, mas também é uma loteria meio aleatória, né? Mas é muito mais barato do que alugar o Canecão. Muito mais, muito mais. Ela encurtou o espaço, né? Encurtou durante um período. Eu não sei se pra sempre vai ser assim. Não sei também, ó, hoje em dia, por exemplo, você já nasce com um perfil com 1 milhão de seguidores. Tipo, as filhas da VTube já nasceram com 1 milhão de seguidores, Sim. com 2 milhões, entendeu? Já começou a ter uma nova geração que tá criando os Nepo Baby Não, da sim. internet também. Nepo Sim, Baby digital já existe. A questão que eu quero levantar é que se a própria mídia social não vende essa ideia de que graças a ela as coisas podem ser mais fáceis. Talvez tenha sido democrático um dia, mas não vai ser pra sempre também. Não. Porque você vai começar a criar feudo, vai começar a criar o grupo de interesse, né? De pessoas que você conhece, que você vai facilitar o caminho, que você vai abrir a porta da agência de publicidade. Tudo isso daí, quando as crianças tiverem cabeça, capacidade de compreender, é preciso conversar também, Como é cara. que você explica pra eles, por exemplo... Porque hoje já é a terceira, quarta fase, Sim. geração já de influenciador, já é outra Não, parada. sim. É que eu fico pensando assim, como é que você explica pro seu filho, por exemplo, o Luva de Pedreiro? Então, é uma loteria aleatória, né? Isso, é uma loteria exatamente. aleatória. Exatamente, só que os nossos filhos não sabem o que é loteria nem aleatório. Não, ainda É. não. Né? A questão do pai é essa. Sim, Seu filho, você fala que é uma loteria aleatória, ele vai na casa lotérica jogar Mega é Sena. lógico. Entendeu? Aí tem um bordão, né? Receba, tal. Isso, eu peguei um exemplo do Luva, porque é um rapaz que veio do nada, fez seus vídeos, colocou Sim. lá e estourou. O Whindersson também. O Whindersson. Tem uma galera que se olha e Mas o fala... Whindersson ainda tem o talento, né? É não humorista, vou nem diferente. levantando a questão se o cara tem ou não talento. Sim. Mas a gente pegou 2 exemplos aqui. O talento do Luva de Pereira joga bola. Sim. E carisma, né? Mas, se não fosse as redes sociais,
Não teria. Eles não existiriam, muito provavelmente eles não existiriam. Mas eu acho que a recomendação é a seguinte, velho. A recomendação que eu sempre acho que tem que dar, a mesma recomendação que os ricos dão pros filhos. Não que a gente seja, mas a gente tem que dar a mesma recomendação. Que tem gente já que tá entrando num papo de, carteira de trabalho, que também é uma moda que vem da rede social. Carteira de trabalho, não, carteira de trabalho não quero saber porque eu quero ser influenciador, eu quero ser jogador de futebol, quero ser cantor. E o teu pai que tem carteira de trabalho? Virou piada, cara. E teu pai que é CLT? E o teu pai que é CLT? Cara, virou piada um negócio desse. Você entendeu? Só que aí é uma piadinha meio idiota pelo seguinte. E tem uma piada que vem junto com essa, que é essa aqui. Não, estudar, fazer ensino superior, não tem nada a ver. Só que, véi, rico continua mandando o filho pra estudar lá na França, nos Estados Unidos, na Ivy League. O Miguel, ele perguntou do Elon Musk, que largou a faculdade, Sim. não foi, né? E foi isso. Pai, porque ele tem até... Ele largou a faculdade. E por que eu tenho? Eu falei, filho... Porque eu não tenho uma mina de esmeralda, você falou pra ele. Você tem todo o direito... Você tem todo o direito de largar a faculdade. Entre em Harvard e faz igual ele. Entre em Harvard e larga Harvard. Larga Harvard. Se você 2 anos de Harvard, igual no Brasil. Você tá tranquilo. Eu falei, você quer ser igual? Seja igual. Igual o Bill Gates, igual todos eles. Entre em Harvard e larga Harvard. Não vem largar PUC, USP, que daí até o papai largou. Né? Entre em Harvard, entre em Columbia e larga. Mas entra. Né? Eu falei, olha a diferença de mundo, cara. Sim. Você tá pegando a exceção. A exceção da exceção da exceção. Mas na cabeça deles, não é exceção da exceção da exceção. É o exemplo que eles têm. Sim. Né? Sim. É o jogador de futebol que não faz faculdade. Né? Que não estuda. Sim. Eu falei, mas é por isso que eu volto. As exceções são um perigo. As exceções são um perigo. As exceções, na cabeça deles, vira regra. Não estuda Das e depois crianças, não dos consegue dar nenhuma adolescentes. entrevista, né? Não, e vira piada. E teu pai que é CLT. Gente, e teu pai que fez universidade. É. Cara, virou pejorativo ter feito universidade e trabalhar. Assim, não é mais legal. Você tem que ser empreendedor, você tem que ser o Elon Musk. Cara, nem todo mundo tem um pai que é dono de mina de esmeralda. Me desculpa, a gente tem que ser CLT. A gente tem que fazer um concurso, a gente tem que terminar a faculdade, fazer pós, tem que fazer tudo isso, cara. Ainda é muito, muito válido. E tem moleque que tá caindo, hein, esses papos. Tem. Não, porque eu vou ser empreendedor, eu vou fazer curso de Não dá vender tempo de curso estudar, preciso de sobre trabalhar. como vender curso. Os moleques estão nessas agora. Não, e Vou é ser uma coach. inversão. Coach. Vou pegar o Pastor dinheiro, vou Mirim, pegar o você é dinheiro do Pastor cursinho e vou estudar pra ser coach. Vou entrar num curso. Ou ser pastor mirim também, tá em alta, hein, pastor mirim. E é legal que você não precisa nem falar nenhuma língua, né? Você Não. inventa qualquer coisa, fala The King, que the Power, the Master, the Classes. eu ia falar a língua dos anjos, eu traduzo a língua dos anjos, só ele sabe o que tá falando ali. E é uma inversão tão grande, porque assim, o ser CLT pra gente era um motivo de orgulho. Conquista, né? Gente, era uma coisa surreal, assim, que os nossos pais faziam festa, churrasco, Primeiro pra comemorar. Sim, Emocionante. Exatamente. Trabalho. Verdade. Virava um motivo de orgulho pra família inteira. É verdade, é verdade. Meu, que loucura, né? Que diferença. Meu pai, ele saia comigo pra me ajudar a entrar currículo, cara. Teu pai é muito bonzinho mesmo. Teu pai é. Nunca que passou isso pela cabeça. Nem Não, passou meu pela pai, cabeça do nesse ponto, ele ia comigo, cara. Ele ia comigo pra levar currículo. E eu tinha capacidade de esquecer o currículo em casa, acredita? Uma vez, cara. E aí ele não te dava... Nossa, velho. Uma vez ele surra, conseguiu, né? não sei se foi com um amigo, algum conhecido, pra levar o currículo no Unibanco. Eu cheguei no Unibanco, esqueci o currículo em casa, lá na Paulista, longe, moro na Zona Leste. Longe, cheguei lá, cadê o currículo? Esqueci em casa, pai. Esqueci mesmo, cara. Nossa, que judiação do meu pai, a cara dele. E ele nem fazia cara de decepção, né? Ele fazia com a cara, tá bom, filho. Tá bom, eu não sei porque que eu te esperava mais do que isso de você. Por que eu criei expectativa, né? Pra A expectativa quê, né? era dele, tadinho. Mas deu certo, pai. Deu certo. E a inversão de valores, como a Mary tava falando. Inversão de valores total. E vira piada. E vira bullying. Vira bullying o negócio. Vira bullying. Mas assim, porra, os ricos estão mandando ainda os filhos pra Ivy League. Estão mandando pra estudar na Inglaterra, pra estudar na França. Mesma coisa de sempre. Porque eles vão continuar ocupando as vagas que não nos é reservada. E a gente tá tendo uma situação em que a molecada, por conta de internet, de influenciador também, tem às vezes acesso a coach, esses caras aí, e começa a pensar assim, brother, não vai dar certo, tá ligado? Você pode até não usar aquele curso que você se formou na tua vida, beleza. Mas vai achando que desprezar completamente o ensino superior vai te dar
uma situação melhor do que você fazê-lo, nem que não seja pra usar, não vai rolar, cara. No geral, não vai rolar. E De o forma imediatismo? majoritária, não vai rolar. E o imediatismo. Imediatismo total. Ele vai terminar digamos que entre logo depois do colegial, às vezes com 23 anos, 22 anos, tá formado. Eu me formei com 21. Isso, você entrar com 21. Depende do curso. É. 21. É que eu entrei Já com tá 17, né? Na formado. universidade. Sabe? Qual que é a pressa, gente? Né? Sim. Qual que é a isso. pressa? É a pressa das redes sociais de que essa molecada com 18, 19, 20 anos já tá milionário. É, Ele não pode perder tempo estudando, ele tem que ganhar dinheiro. sim. Né? Não tem mais relação estudar e ganhar dinheiro na cabeça deles. Não tem essa relação. Que é mais uma relação que é tão frágil quanto a de ser influenciador. Cara, vai acontecer pra 2, 3 caras. E o resto vai ficar pelo caminho. E aí vai começar a viver de trambique, velho. Na internet, entendeu? Aí vai começar a vender aposta. E aí a gente vai voltar ao início. Vai começar a Exatamente. publicar o tigrinho. Exatamente. E a pergunta, precisava Precisava, né? fazer essas propagandas? O imediatismo. É imediatismo. É a sede de sempre mais. Mas o cara mais. vê, outro dia eu vi uns influencers. Todo dia eu tô na academia ali, tá na Record em uma, tá na Globo em outra e em Sport em outra. Aí na Record fica passando, né? Os influenciadores que é preso. Todo dia tem um influenciador que é preso. Aí o cara vivia de aposta, vivia de não sei o quê, jogo do tigrinho e tal. Aí o cara entra lá na casa dele, porra, Lamborghini, Ferrari, 12 milhões de reais na conta. Pô, como é que a molecada não vai ser afetada por um negócio desse? Um Zé Ruela qualquer, que mora na casa do caralho, Zé Ruela total. Aí sai dali do nada e daqui a pouco tá numa mansão em João Pessoa, em Fortaleza, curtindo assim o ápice da vida. Por quê? Porque o cara tá fazendo rifa de iPhone 16 no Instagram, mano. É como é que você vai falar pra molecada que, tipo, velho, isso aí não vai rolar pra você, né? Pra todo mundo. Estudar é melhor. Mas estudar, papai, eu vou ganhar 10 mil, vou ganhar 5 mil, vou ganhar... Não quero, eu quero, pô, encurtar o caminho, entendeu? A rede social ela tem um problema muito sério de valores, né? Não a rede social, né? Mas eu lembro que quando, nos meus 20 anos de faculdade, o ápice pra mim era olhar o Washington Oliveto. Sim. Né? Eu fiz faculdade de publicidade, eu olhava o Oliveto bem pra caramba, falando bem em entrevista. Eu pensava, cara... O meu era Caco Barcelos. Ah, Jornalismo era também. Caco Barcelos. Sabe o que eu pensava? Eu falava, meu, se um dia eu der entrevista no Jô é porque eu zerei a vida. Olha isso. Pensava, eu falei, porque eu adorava assistir o Jô Soares, só ia gente muito foda lá, né? Sim. Então eu olhava aquela galera e falava, meu, olha só, imagina, o cara chegou lá é porque ele chegou lá. Tá no Jô, chegou lá. E eu olhava esses publicitários, você falava, caraca, meu... Aí hoje você liga o podcast e tá o cara lá falando que o Lula morreu e tem um clone dele no lugar, que o Elvis, na verdade, tá vivo. É o cara que é entrevistado, mano. Então, assim, democratizou, mas democratizou um pouquinho demais também. Porque antes tinha um filtro, né, também. Tinha isso. Mas eu acho que aí é uma questão... É pior que eu acho que isso é uma evolução natural de mundo, sabe? Porque você tem algumas... dizem que alguns estudiosos falam de ondas, né? Ondas de evolução do mundo. Então você teve lá a máquina a vapor, evolução industrial, coisas... e se você for pegar todas essas ondas de evolução, você fala máquina a vapor, o telefone, a televisão, o primeiro computador, todas elas, a questão da química, dos remédios, todas elas têm uma característica. Tudo isso tinha esse controle. Então, quando inventou o telefone, você tinha empresas que controlavam, o governo que controlava, e aquilo era muito caro. Quando você fez o primeiro computador, não era todo mundo que tinha um computador. Quando você tem a questão da química, dos remédios, você tem uma empresa farmacêutica que controla. Essa que chama de quinta onda, que é a rede social, que é o pós-internet, que era a quarta, você não tem controle. Não tem o dono disso. Você tem o dono do X, você tem o dono do Instagram. Sim. Mas a informação não tem dono. É mais difusa, A né, informação é a coisa mais valiosa que tem e é menos controlável possível. Então, você chega num momento onde realmente, assim, você consome qualquer coisa na internet, você divulga qualquer coisa na internet, não tem julgamento de valor, não tem uma questão ética, não tem nem essa discussão, porque... Tem podcast fica 9 horas debatendo sobre se Deus ou não existe ou não. E Tipo, 9 horas, cara. Exatamente. Ninguém tem controle sobre isso. Muita coisa, você né? pode falar o que você quer. Até você chegar e descobrir que aquilo é ou não, já foi.
Que aí surgiu o famoso o fake news. Sim. Eu imagino tanto, né? De fake news ou coisa imprecisa não é dita em 9 horas. Isso. Se 1 hora, com certeza, a gente já falou, imagina em Então, só que 9 o horas. grande problema é que você só sabe que aquilo é fake news se alguém parar pra pesquisar e mostrar que é. Sim, sim. Quem tá interessado nisso hoje em Não, dia? é difícil. Essa galera que não quer fazer faculdade? É, que nem quando a fake news ela vai, beleza. Aí a pessoa às vezes é cobrada a se retratar, ela se retrata. Só que a retratação ela nunca vai atingir o mesmo nível da fake news. Não, pois Então, mais a pessoa legal do até se mundo é fofoca retrata, falar mal dos outros. Porque ela sabe que nunca vai ter, né? Nunca vai ter o mesmo impacto, então pra ela tá Cara, sossegado. o esporte nacional não é futebol. É fofoca que fala mal. Fofoca, É isso, todo mundo ama. Você juntar você mais um pra falar mal, não precisa nem juntar você mais um. Às vezes você sozinho, você fica pensando. Sozinho, cara. Nossa, aquela tia lá, puta que pariu. Meu esporte preferido. É, sozinho mesmo, cara. Sozinho eu já falo mal de muita gente já. Mas é isso aí, galera. Então, ficamos por aqui, né? Primeiro episódio do podcast Na Volta a gente compra. Vou pedir pra galera seguir a gente nas redes sociais aí, vai colocar aqui embaixo todas as nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer outros temas aí, sempre nesse tamanho de 1 hora, mais ou menos, 1 hora e uns quebradinhos, pra gente conversar um 1h13 pouco. hoje, tá? Não sei se foi coincidência. Não, acho que não deu, não, porque parou um pouquinho. Deve ter dado bem próximo de 1 hora aí. Então é isso, queria me despedir, agradecer aí o Thiago, a Mary, a Ana, vocês querem deixar um recado, se despedir da galera também, fiquem à vontade. Quero agradecer, tá? Vocês e vocês também. Lembrando que eu tenho vários certificados de personal style, tá? Se vocês quiserem dicas, inclusive, deixa aqui embaixo, aqui no próximo, eu posso trazer algumas coisinhas para vocês, tá? Mala de viagem, tá? Tem esses assuntos Visagismo. aí, cara. Então, Eu já vi ali nas podemos- televisões modas, né, das crianças, falei, essa aí vocês sentam aqui na frente, a gente fica aqui, mano. A gente fica só A admirando. gente fica só procurando o bar que a gente vai tomar cerveja depois aqui no Google. Se gostaram da ideia e quiserem algumas dicas, deixa aqui embaixo que a gente faz alguma coisa. Manda Obrigada sugestão. Ô, Ana, né? mala de viagem, moda, não deveria ser tema, deveria ser utilidade pública. É verdade. É verdade. Porque quando Deveria ser um difícil, quadro né? aqui dentro. Um quadro, tá dando ideia. Um difícil. quadro dentro do nosso podcast. Não domino nenhum nem outro. Mala de viagem. É difícil Fica tudo de fazer. conosco, né? Pessoal, eu queria agradecer também. Foi muito bom estar com vocês aqui. E esse é um projeto aí que a gente está colocando muita energia, muito coração. E a gente espera aí trazer muitos assuntos aí para ajudar mesmo, né? E para a gente compartilhar informações, porque é bem desafiador essa fase aí de conciliar tudo. Muito, muito. Muito obrigado. Acho que foi muito bacana essa troca. Eu acho que vai ser muito legal esse bate-papo aí pra gente aprender junto, ensinar um pouco e aprender com os comentários que vão vir aí, né? Exatamente. A gente quer aprender com vocês também, entendeu? Se vocês aprenderem com a gente, ótimo. Mas a gente também quer aprender com vocês. Com certeza. E queremos sugestões pra gente continuar aqui trazendo pautas quentíssimas, às vezes nem tanto, mas ou pegando o gancho no que tá acontecendo aí pelo mundo. Se não fomos convocados para nenhuma CPI, semana que vem estamos aqui, né? É André? meu sonho, cara. Eu vou fazer de tudo pra ser convocado por uma CPI. Eu não quero passar por essa vida sem ser convocado por uma CPI. E eu garanto que eu não vou de moletom com fotos dos meus filhos, tá? Lembrando que isso aqui era um oferecimento de tia Beth. A gente vai... Aquela tia que é igual a Beth, né? Você dá o dinheiro, sabe que não vai receber de volta. Eu quero o patrocínio da Beth Carvalho, tá? Tudo bem, em memória, mas eu queria, né? Queria o patrocínio da Beth Carvalho. Aí sim eu aceitaria. Valeu, Obrigado, gente. gente. Obrigado.